pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos reais, sobrenaturais pra vocês, e hoje é sobre maldições. Mas antes de ir para esses relatos, eu quero pedir, se você gosta do canal, já deixa aí seu like bem no início, vai ajudar muito. Se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Até mesmo você que já é inscrito aqui no canal e não ativou o sininho, ative ele aí, porque isso vai ajudar o YouTube, né, a te entregar esses vídeos. Se esse vídeo tiver a função de hypar, já vou pedir quem puder hypá-lo pra mim. Eu agradeço muito também, porque vai ajudar muito aqui também. E se você tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail tá aqui, ó, na descrição do vídeo, assim como o link das minhas outras redes sociais também. Pra quem pediu pra mim ativar lá o Spotify, já tá funcionando, gente, tem um link aqui embaixo também. E, gente, eu não sei se vocês notaram, mas eu criei também uma playlist nova, que tá com o nome Podcast Sobrenatural. O porquê dessa playlist lá, gente, é porque eu sei que tem pessoas que também gostam de usar o YouTube Music, né? YouTube Music. E aí, né, essa playlist, ela é voltada pra lá. Quando você estiver mexendo lá, estiver ouvindo uma música ou alguma coisa, tem como você ver, né, ouvir o podcast lá também, tipo os vídeos daqui. Então, assim, eu tô colocando aos pouquinhos, assim como eu tô colocando lá no Spotify também. Então, assim, aos pouquinhos vai estar tudo atualizado. Então, pra quem gosta, né, de ouvir no Spotify ou no YouTube Music, já tá lá também, é só vocês pesquisarem ou salvar, né, no YouTube Music. Vocês salvam aqui a playlist, né, no assistir mais tarde, eu acho, eu não sei, é só salvar a playlist aí, e aí já vai aparecer lá pra vocês também, tá bom? Já falei demais, então bora aqui pra estes relatos sobre maldições. Sobrenatural. E o primeiro relato é este aqui, o quadro amaldiçoado. Oi Mari, tudo bem? Meu nome é Lauana, tenho 28 anos e confesso que não sei se é coincidência ou se é só alguma maldição ou apenas coisa da minha cabeça. Mas analisando os fatos, é impossível não ligar tudo a um único objeto, um quadro. Pois é, eu não sei se esse quadro é amaldiçoado, mas eu tenho muitas suspeitas disso. Este quadro, ele está na nossa família desde os tempos do Império. Nós não somos da realeza, nem ricos, claro, mas muitos antepassados trabalharam diretamente ou indiretamente com pessoas da época, pessoas importantes ligadas a um império, e sempre tivemos muitos comércios em nossa família. Bom, dessa parte eu nunca sondei muito. E de alguma forma este quadro, essa pintura, veio parar com os meus familiares. Este quadro está na nossa família desde 1870. É uma obra bem antiga, com estilo barroco, muito bem feita e imponente, quase hipnotizante. É um quadro muito bonito mesmo. Mas sempre que alguém herda este quadro, algo ruim acontece. Vou te dar alguns exemplos. Quando a minha avó herdou, ela ficou gravemente doente em pouco tempo e morreu assim de forma repentina. Meu avô, assustado, não quis ficar com o quadro e passou para o meu tio. Esse tio era um homem de muito sucesso, um empresário respeitado, até que do nada a empresa dele faliu. E ele perdeu tudo em poucos meses. Com medo, ele entregou a pintura para um dos filhos que tinha acabado de se casar. O casamento, que parecia perfeito, desmoronou em menos de um ano. Brigas constantes, traições descobertas e um divórcio que veio muito rápido. E assim o quadro continuou rodando ali entre nós, sempre deixando um rastro de tragédia por onde passava, e isso vem de longa data.
Acho que só o dono dele, o dono original, quem herdou esse quadro primeiro, ou comprou, ou adquiriu, não teve problemas com ele. Eu relatei estes casos aqui porque são os casos mais recentes. Os antigos, eu confesso que eu não tenho assim conhecimento. Já fiquei sabendo que ninguém gostava desse quadro, porque sempre algo ruim acontecia. Então eu acho que, tirando o dono, como eu disse aqui, todos que herdaram ele tiveram problema sim. Recentemente chegou a vez dos meus pais. Eu já não moro com eles, mas acompanhei tudo de perto. Assim que o quadro foi colocado na sala deles, começaram as discussões entre eles. Brigas que antes eram pequenas ganharam proporções enormes. Eles chegaram a falar até em divórcio, algo que nunca tinha acontecido em mais de 30 anos de casamento. Eu tentei alertar, porque eu sempre fiquei com o pezinho atrás com esse quadro. Falei do histórico do quadro, mas claro, fui chamada de louca. Só que para mim não restava dúvida, era ele. Minha mãe então disse, se o quadro é o problema, tira ele daqui e leva para tua casa. Só que eu não sou boba, Mari. Eu acredito no peso dessa história e na veracidade dela. Então eu decidi anunciar a pintura para vender. Coloquei em sites, procurei antiquários e até mesmo museus se interessaram. Mas sempre que parecia que a venda ia dar certo, algo acontecia e o negócio não fechava. É como se esse quadro tivesse uma força que não deixava ele sair da nossa família. No fim, eu decidi levá-lo para outro lugar, já que na minha casa, de maneira alguma, eu o deixaria. E o levei, só para ver se a briga entre os meus pais cessava. Deixei o quadro guardado no quartinho que fica nos fundos da casa da minha sogra. E adivinha? Poucos dias depois, quem começou a viver em pé de guerra foi ela e o meu sogro. Minha sogra e o meu sogro. Brigas feias do nada, enquanto os meus pais finalmente pararam em falar de separação e até mesmo de brigar. E aí eu tive mais uma confirmação que este quadro carrega algo ruim nele mesmo. É como se o quadro escolhesse ali a casa onde está no momento para plantar uma desgraça ali. Eu fico pensando, se o dono original lá atrás, que acredito ser meu tataravô ou algum antepassado mais antigo, não deixou algum tipo de energia presa nessa pintura. Talvez uma inveja, um rancor, ou até mesmo algo pior, como uma maldição. E agora eu estou aqui pedindo ajuda. Minha única vontade é me livrar de vez desse quadro. Jogar fora, queimar, destruir, qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo eu tenho medo de que isso só piore ainda mais a situação. E aí, Mari, o que você acha? Tudo isso pode ser só coincidência? Ou será que realmente estamos lidando com a maldição de família através desse quadro? Termina aqui o relato dela. Um beijo aí pra você. Muito obrigada. Então, coincidências, eu não acredito em coincidências. De maneira alguma, eu acho que coincidências não existem, gente. Eu acho que nem você disse aqui, você acha que talvez ele carrega ali uma energia. Eu também acredito que possa ser sim essa energia que ele vem trazendo ali, né, dos seus antepassados. Talvez desse seu tataravô, porque você não tem certeza, né, se realmente, cadê aqui, ó. Se é seu tataravô ou algum antepassado mais antigo. Então, assim, no caso aqui, eu acredito que este quadro tem aí uma energia, porque os objetos, gente, eles conseguem carregar ali uma energia. Eu confesso pra vocês que eu adoro coisas antigas, mas eu tenho, assim, receio, tenho medo, porque, assim, você não sabe quem pertenceu, o que aquela coisa ali passou. Vamos supor, eu quero uma cômoda, ou até mesmo um quadro. Mas você não sabe se aquele quadro ali foi de uma pessoa ruim, uma pessoa que talvez deixou uma energia ruim ali, que vai deixar o quadro, tipo, vai trazer aquela energia pra você. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai adquirir algo, principalmente algo assim em antiquários, esses lugares.
porque a gente não sabe qual energia vem junto com aquilo, né? E aqui no caso do quadro, ela, tipo, passou ali, né, da família dela. Então é um quadro muito antigo, desde 1870, né, que o quadro tá na família. Então é um quadro, o quê? Muito mais que centenário, né? Não vou fazer as contas aqui, mas 1970 completaria 100 anos que ele está ali na família. E daí, né, quantas pessoas, né, que ele não deve ter passado até chegar na mão da família dela e tá causando todo esse alvoroço lá. Eu acho, assim, tipo, já que esse quadro, né, você não consegue vender e você quer se livrar dele, doa ele, tipo, fala pra alguém vir buscar, que nem os museus. Os museus se interessam a comprar. Mas talvez a questão não é vender. É você, tipo, dar como se fosse uma herança, entende? Porque aí ele vai. Agora, quando você quer vender, talvez não consiga, né? Mas se é isso que você quer, né, se livrar, outro conselho, você tem medo de jogar fora, de queimar, de destruir. Procura ajuda em centros, né? Lá eles vão conseguir te instruir também, né? Ainda mais se for um objeto realmente amaldiçoado. Então, assim, procura ajuda nesses lugares. Mas bora aqui pro próximo relato, que é este aqui, ó. A maldição dos primogênitos, o legado do tataravô. Oi, Mariana. Eu sei que muitas pessoas podem não acreditar no que irei te contar agora, mas essa é a minha realidade e é algo que eu carrego desde que entendi a história da minha família. Existe uma maldição que nos acompanha há mais ou menos 5 gerações. Ela sempre recai sobre os primogênitos homens da família, que não conseguem sequer chegar aos 3 anos de idade. Não importa se nascem saudáveis, fortes, cheios de vida. Algo sempre acontece, uma doença repentina, um acidente inexplicável ou até mesmo uma morte súbita durante o sono. E assim, geração após geração, a dor se repete. Meu pai e a minha mãe perderam o primeiro filho deles, um menino de apenas 1 aninho. Ele morreu atropelado de uma forma absurda. Minha mãe estava com ele, sentada na calçada, dando uma frutinha para ele. Lembrando que ela sempre tinha costume de fazer isso. E havia um carro que estava parado, freado, normal. E ele simplesmente desceu sozinho e atingiu os dois. Minha mãe sobreviveu com ferimentos leves, mas o meu irmão não resistiu. O carro tinha o atingido e cheio. Para muitos aquilo pareceu descuido ou azar, mas nós sabemos o que foi. Com o tempo, fui ouvindo outras histórias. Meu irmão perdeu o primeiro filho, que nasceu prematuro e morreu em menos de 1 mês. Minha prima perdeu o filho aos 2 anos, encontrado morto no berço, sem nenhuma explicação médica, além de morte súbita. Já a minha irmã, que teve uma menina, nunca passou por isso. Sempre que nasce uma menina, ela vive bem, mas se é um menino, ele não chega aos 3 anos de idade. Eu cresci com este medo. Sonhei em ser mãe, sou casada há mais de 2 anos e ainda não tive coragem de engravidar. Meu marido é louco para ser pai, mas eu tenho este medo, que ele diz ser coisa da minha cabeça. O medo de engravidar é ter um menino e viver a mesma dor que tantas mulheres da minha família vivem. Esse medo me fez investigar a fundo. Comecei a conversar com os meus tios, avós e principalmente com a minha avó, que hoje tem 92 anos e ainda é muito lúcida. Ela foi quem me ajudou a juntar todas as peças. Segundo ela, essa maldição teria começado com o seu tataravô. Na época, segundo ela, andarilhos e famílias de ciganos passavam com frequência ali pela região. E um destes grupos de cigano pediu pouso nas terras desse tataravô. Ele os recebeu, mas já com a intenção de fazer mal. Durante a noite, enquanto todos dormiam, armado,
roubou os pertences valiosos que eles carregavam e os expulsou da fazenda como se fossem animais. Um dos ciganos, mais velho e enfurecido, lançou uma maldição. Disse que aquela riqueza roubada traria apenas desgraça ali para a família e que os primogênitos da família nunca sobreviveriam. Ele jurou que o primeiro filho do meu tataravô morreria logo e cumpriu. Dias depois, ele mesmo voltou e matou a criança, que na época tinha apenas 10 anos. Ele fez isso com as próprias mãos. E ali começou a maldição que ele prometeu e ele mesmo deu início a ela. A partir dali, geração após geração, isso que eu chamo de maldição se repetiu. Quando eu descobri isso, senti um aperto no peito. Era como se a nossa dor tivesse sido comprada com o sangue de alguém inocente, apenas por causa da ganância e crueldade do meu tataravô. Desde então, eu tenho buscado ajuda. Já procurei padres, bezedeiras e até cartomantes, mas foi na Umbanda que eu encontrei uma esperança. Há cerca de um mês, eu tenho participado de trabalhos espirituais de libertação, feitos especialmente para tentar cortar essa herança maldita. Eu não sei ainda se vai funcionar, mas eu tenho muita fé. Não sei se realmente conseguiremos quebrar essa maldição, ou se meu destino está selado, como de todas as outras mulheres da nossa família. Mas eu acredito que talvez a minha geração possa ser a última a carregar esse fardo, e que talvez eu possa cortar essa maldição. Eu confesso que parte de mim ainda sonha em ter um filho homem, e se ele sobreviver, eu saberei que consegui vencer a maldição. Mas o medo da perda ainda fala mais alto, e eu sei que eu ainda não estou pronta. Mariana, este é o meu relato, e se eu conseguir quebrar essa maldição, eu volto aqui para contar. No mais, é isso. Muito obrigada, um beijo e um abraço enorme para você. Termina aqui, eu que te agradeço, muito obrigada, um beijo aí pra você. E então, isso aí ocorre muito, eu já vi diversos relatos parecidos com esse, onde uma pessoa ruim ali da família, deixa eu só chegar isso pra cá, só um minuto, gente, é porque tava muito lá pra frente. Voltando aqui, né? Quando uma pessoa ruim ali da família, que nem aqui no caso seu tataravô, na realidade é tataravô da sua bisavó, né, que você falou, mas é seu tataravô. Ele já deu abrigo ali, né, pensando em roubar os pertences. E aí o cigano ali lançou uma maldição. E, gente, praga de cigano eu acho que pega, tá? Assim como praga de mãe, né? Pai também, eu acho que praga de pai pega. E no caso aqui, o cigano, além de lançar a maldição, lançar a praga ali, ele mesmo veio e deu início a ela ali. Tipo, matou ali seu antepassado ali, né? E derramou sangue, e o sangue dele foi tipo assim, aquele timer pra essa maldição ali. Mas assim, tomara que você consiga ajuda, né? Como você falou, tá buscando na Umbanda, né? Tomara que você consiga. E se você conseguir, né? Deus vai ajudar que você vai conseguir. E aí você volta aqui, manda o relato pra mim, tá bom? Pra gente contar aqui essa vitória sua. Mas agora chega de papo e bora aqui pro próximo relato, que é este aqui. O dom, que pra mim é uma maldição. Oi, Mari, tudo bem? Eu realmente espero que você esteja bem. Meu nome é Isabela e você pode falar. Tenho 27 anos e eu não sei se o que eu vou contar é um dom, como muitos falam, ou apenas uma maldição, como eu acredito que seja. Na minha família, principalmente do lado da minha mãe, todas as mulheres sempre tiveram uma sensibilidade com o mundo espiritual. Alguns chamam de mediunidade. Elas dizem que conseguem sentir, ouvir e até mesmo conversar com o espírito. Eu cresci ouvindo histórias sobre isso, mas nunca vi como algo bonito. Para mim é algo assustador.
Este dom vem passando de geração em geração há muito tempo. A minha bisavó já tinha isso e eu tive a chance de conviver um pouco com ela, antes mesmo dela falecer. Mas, segundo ela mesma, a mãe dela tinha, a avó dela tinha e assim por diante. Sempre as mulheres da família, uma em específico, que segundo ela já nascia ali com dom, que só é despertado mais tarde. E que isso acontece de um jeito muito estranho. Quando uma dessas mulheres da família está prestes a morrer, esta que tem o dom passa ali para sua filha. E foi assim com a minha bisavó, que quando morreu a minha avó passou a sentir as mesmas coisas. Agora a minha avó está muito doente e vive entre a casa e o hospital, e o dom dela já passou para a minha mãe, já que ela está muito fraca. E depois que esse dom veio para minha mãe, ela começou a ver espíritos de uma forma muito nítida. Não é só uma intuição ou um arrepio. Ela vê como se fosse gente de verdade. Para você ter uma ideia, teve uma vez que ela estava no hospital visitando a minha avó, ficou conversando com uma senhora no corredor. Uma enfermeira passando ali estranhou, chegou perto e perguntou com quem que ela estava conversando. Quando a minha mãe virou para apontar ali a tal senhora, simplesmente ela não estava mais lá, ela tinha desaparecido. Minha mãe descreveu a roupa, os traços do rosto e ficou sabendo depois que uma paciente com aquelas mesmas características tinha falecido poucos dias antes em um quarto daquele mesmo corredor onde ela estava. Esses espíritos não aparecem à toa. Eles procuram as mulheres da família para pedir ajuda, uma oração, uma missa ou até mesmo recados para parentes que estão vivos. E como dar um recado assim? De um falecido para a família, sem a família achar que estamos loucas. E é por isso que nem sempre a gente consegue ajudar esses espíritos. E quando não conseguimos o que eles querem, eles ficam nos perseguindo, aparecendo o tempo todo e perturbando. Mari, eu tenho muito medo de ser a próxima. Eu sou a filha mais velha da minha mãe. E na nossa família parece que é assim. Ou passa para a filha mais velha, ou se ela não tiver o dom, vai para a seguinte. Eu tenho uma irmã mais nova, mas não sei se seria ela ou eu. Isso é o que mais me apavora, já que nós duas somos sensíveis ao espiritual. Porque diferente da minha mãe, eu não quero ter esse tipo de contato com os espíritos. Eu tenho pavor de espíritos, pavor de velórios. Eu arrepio só de ouvir qualquer barulho estranho na minha casa. Eu não consigo ver isso como um dom, como algo bom. Para mim é uma maldição, um fardo que ninguém pediu para carregar. Eu já procurei ajuda, já fui em centro, já fui em igrejas evangélicas, pastores já me disseram que ia me libertar dessa herança espiritual, mas até hoje não mudou nada. A sensibilidade continua. Eu não vejo os espíritos como a minha mãe vê, mas eu sinto a presença deles. Às vezes sinto que não estou sozinha, sinto uma presença atrás de mim, um arrepio na espinha e por aí vai. E agora, com a saúde da minha avó tão frágil, eu sinto que o tempo está correndo. Eu não sei se esse dom vai parar de vez na minha mãe, ou se quando ela se for, for embora um dia, e eu espero que demore muito, ele vai passar para mim ou para minha irmã. Eu só sei que eu não quero, eu nunca quis. Então, Mari, eu deixo aqui a minha pergunta. O que muita gente acha desse dom? Será mesmo uma dádiva? Ou será uma maldição disfarçada, passando ali de geração em geração, sem que a gente escolha, se queremos ou não. Mari, obrigada e um beijo para você e manda beijos para mim e para a galera de Recife. Termina aqui um beijo para você, muito obrigada, um beijo aí pro pessoal de Recife, quem curte aí os relatos também. Outro dia eu vi aí nos comentários também a moça lá de Fortaleza. Agora me fugiu o nome. Não sei se é Lucinha. Perdão se eu estiver falando o seu nome errado. Ela é lá de Fortaleza. Um beijo aí pra galera de Fortaleza que curte aqui os relatos também, tá? Pra todo mundo, gente? Pra todo mundo que curte os relatos aqui.
Mas comentando aqui sobre o relato, deixa eu ver aqui, que eu queria falar algo aqui. Tem um negócio que ela tinha falado aqui no meio do relato. Sobre o hospital, né? Que a mãe dela conversou com uma mulher que aparentemente, né? Ela ficou sabendo depois que tinha falecido ali, né? Uns dias antes. Ou seja, gente, eu já ouvi várias pessoas dizerem que hospitais fica ali carregado, porque realmente é onde mais tem ali mortes, né? Muita gente acha que a energia do cemitério é ruim, mas não. A do hospital é pior, porque é onde o espírito ali desencarna. Tem espírito que já desencarna e já segue ali seu caminho. Tem uns que eu acredito que fica preso ali, por isso que tem tantas experiências, né? De enfermeiros, de médicos, de pessoas nos hospitais, né? Até mesmo acompanhantes ou pacientes que vivenciaram alguma coisa. E aqui, ó, a gente pode ver que tem algo assim. Mas, assim, muito interessante. E a questão do dom, né? Eu acho, assim, que o dom, ele é ali uma bênção para quem quer, né? Quem aceita ele, quem quer desenvolver isso, né? Essa mediunidade aí. E agora, como você não quer para você, você considera como uma maldição. Então, o que eu te aconselho? Procura, né, uma casa e um centro espírita, independente da sua religião, não importa a sua religião, mas procura, né, uma casa confiável, seja um centro espírita, umbanda ou candomblé. Procura um lugar confiável e pede para fechar seu corpo. Porque eu já ouvi relatos de pessoas que conseguiram fazer isso. Tipo, eles não queriam esse dom. Que nem você disse que tem muito medo. Então, assim, se você tem medo, você não vai conseguir ajudar eles. Então, o meu conselho é esse. Tenta fazer por esse meio, né? Fecha aí seu corpo e aí esse dom não vai chegar até você. Eu não sei se assim é tão fácil conseguir isso. Quem entender melhor, deixa aí nos comentários. Mas já ouvi pessoas assim que já conseguiu. E se proteger, né? Porque assim, por mais que esses espíritos, eles vêm em busca ali de ajuda, eles acabam perturbando vocês, né? Você ainda não vê, mas sente. E a sua mãe já vê e conversa assim, como se estivesse conversando com a pessoa comum, normal ali, né? Isso é assim, é apavorante. Se fosse no meu caso, é apavorante. Porque assim, quantas situações que a gente já não viu aí, das pessoas estarem conversando ali, aí você tipo, com quem que aquele fulano tá conversando? Tipo, você não tá vendo ninguém, mas ele pode estar vendo ali um espírito, uma pessoa, né, desencarnada. Mas assim, muito interessante. E bora aqui pro próximo relato, que é este aqui. O dom... Ah não, gente, eu tô repetindo aqui, perdão. Próximo relato é este aqui, ó. A maldição da minha amiga, a praga da bruxa. Oi Mariana, tudo bem? Hoje eu quero contar uma história que me foi compartilhada por uma amiga muito próxima. Ela pediu que eu não revelasse seu nome, mas deixou claro que queria que eu contasse para que outras pessoas entendessem o peso de certas maldições que infelizmente se permanecem através das gerações. Ela começou me explicando que toda a família dela carrega uma história muito pesada, marcada por algo que muitos chamam de maldição ligado à bebida alcoólica. Tudo começou ainda no tempo do avô dela. Ele era um homem muito orgulhoso, ambicioso, daqueles que não medem esforços para conseguir o que quer e muito menos leva desaforo para casa. Ao lado das terras dele havia uma pequena casinha simples, modesta, onde morava uma mulher solitária. Na região todos a chamavam de bruxa. Diziam que ela enxergava segredo ali das pessoas, conseguia ler a mente e que suas premonições eram certeiras. É avô ou é bisavô? Aqui em cima tá avô, gente. Aqui já tá o bisavô, mas tá. O bisavô dessa minha amiga queria muito aquelas terras, queria de qualquer jeito. A mulher, porém, se recusava a vender ou sair dali,
porque, segundo ela, era o único lugarzinho que ela tinha. Ele então foi até a casa dela e a humilhou publicamente, a xingou, espalhou mentiras sobre ela, ameaçou e expulsou ela de lá com violência. Tomou a pequena casinha acreditando que nada poderia dar errado, mas a mulher, antes de ir embora, fez uma promessa que ninguém esqueceu. Seus descendentes pagarão pelo que fez. Cada filho, neto ou bisneto sofrerá com o álcool. A bebida será a ruína da sua família. Minha amiga me contou que ao longo dos anos, isso começou a se concretizar de maneira assustadora. O bisavô morreu de cirrose e, detalhe, ele não bebia, mas depois dessa praga começou a beber. Depois o avô começou a ter problemas com a bebida, que arruinou a sua saúde e a sua família. O pai dela hoje enfrenta sérios problemas devido ao vício. Um tio perdeu tudo, foi morar nas ruas, vivendo completamente dominado pelo álcool. E todos os outros membros da família repetem esse mesmo ciclo, como se não houvesse escapatória. Ela me disse que já tentou várias formas de quebrar essa maldição, buscar ajuda espiritual, procurou rituais religiosos, fez orações e até se aproximou de práticas que prometiam afastar ali esse mal. Mas tudo pareceu inútil. Ela descreveu como se uma força invisível estivesse sempre os puxando de volta para o mesmo destino. Como se houvesse algo muito maior, mantendo ali a família nesse ciclo de sofrimento. O mais doloroso, Mariana, é que a maldição não poupa ninguém. Minha amiga mesmo luta contra esse vício, mas sente que está sendo consumida por ele. Ela me confessou com as lágrimas nos olhos que percebeu algo ainda mais assustador. Ela me vê também sendo Ela me vê também sendo puxada para o mesmo caminho. Ela me vê? Como assim? Ela vê você sendo puxada? Tá aqui, ó. Ela me vê também sendo puxada para o mesmo caminho. Ela está se acabando com a bebida. Entendi. Ela está se acabando com a bebida todos os dias sem conseguir parar. Está ficando magra, se vai indo aos poucos. E como se a maldição estivesse se espalhando e os destruísse igualmente. Ela me disse que sente um medo constante de que essa força que começou com a maldição dessa mulher da casinha não termine nunca. Será que eles estão condenados a se destruírem assim, após geração em geração? O relato dela é pesado, Mariana, e a história é a história de uma família marcada por ganância, injustiça, raiva e morte. Cada geração carrega a dor, o vício e a destruição, como se a própria essência da família estivesse amaldiçoada. Mariana, este é o relato dela, desculpe pelos erros, e eu resumi bastante para poder lhe enviar. Termina aqui o relato, um beijo aí para você, muito obrigada. E eu não entendi essa parte que você disse aqui, ó, que minha amiga mesmo luta contra o vício, mas sente que está sendo consumida por ele. Ela me confessou com lágrimas nos olhos que percebeu algo ainda mais assustador. Ela me vê também sendo puxada para o mesmo caminho. Tipo, ela vê você sendo puxada pelo mesmo caminho. Tipo, você não faz parte da família, você é só uma amiga. Mas ela vê, talvez pela convivência entre vocês duas ali, você sendo puxada, é isso? Eu não entendi essa parte. Mas essas coisas, gente, de maldições, eu acho muito ruim. A questão de o seu antepassado faz algo muito ruim lá atrás, tipo, segundo o relato lá com os ciganos, e este aqui, né? Você não tem nada a ver, seus descendentes não tem nada a ver e todos vão pagando ali. Né? Eu acho que essa maldição tinha que recair só em cima da pessoa que fez, não passar ali, tipo uma maldição hereditária, não passar ali para a família,
né? Para ali naquele, tipo, foi o bisavô, foi o tataravô, pega só neles, né? Mas aqui a gente vê que vai passando ali, tipo, de pai para filho, e aqui ela não poupa ninguém, aqui vai para todo mundo, né? Agora essa parte aqui, ó, é uma história de uma família marcada por ganância, sim. Injustiça? Não. Raiva? Talvez. Por que injustiça não? Porque, querendo ou não, se a gente for pegar a história lá do bisavô, do avô, que aqui também, primeiro você falou avô e depois você falou bisavô. Mas se a gente for pegar por isso, ele foi muito cruel com ela. A injustiça entraria ali só depois dos outros descendentes, né? Da parte dele não, porque ele foi mal, ele foi injusto e ela julgou ali a praga e pegou. Então, assim, a questão da injustiça entraria nos descendentes, mas no bisavô não. E muita morte, né? Porque a bebida, ela causa isso, gente. Ela causa uma dependência. É um vício terrível, né? É como se fosse drogas mesmo, né? É um vício que quem tem tá bebendo ali todo dia e acaba acabando consigo mesmo e com todos que estão ali ao redor, né? Com toda a família que tá ao redor. Mas, assim, é complicado. Mas tá aí os relatos. Espero que todos vocês tenham gostado. Quero agradecer aqui a todos que tiraram um tempinho para enviar esses relatos para mim fazer esta coletânea aqui para vocês sobre maldições, né? Maldições familiares e tal. E muito obrigada, um beijo aí para vocês. Quero agradecer a todos vocês inscritos também, né? Pelo carinho aí comigo. Né, todos que deixam like, que curte, que comenta, muito obrigada a todos vocês, um beijo aí pra vocês também. E se tiver algum relato, quiser me enviar o e-mail, tá aqui ó, na descrição do vídeo. Quem gosta aí do Spotify já tá liberado lá, o link tá aqui embaixo. E o YouTube Music, quem gosta também de ouvir lá, já tem uma playlist aqui, só você salvar, né, ou procurar lá que já vai aparecer lá. Quem gosta de ouvir por lá também. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esquece do like, hype esse vídeo se tiver a função de hypar. E até o próximo vídeo. Um beijo aí pra todos vocês.